Olá pessoal, estamos de volta com o módulo 3 do nosso mini curso de inspeção de produtos de origem animal, com ênfase em unidades de beneficiamento de produtos cárneos. Meu nome é Darlan Schmidt, eu sou médico veterinário, inspetor do SIM Mariópolis. Nesse terceiro módulo, a gente vai falar sobre estruturas físicas para agroindústrias. Bem focado em produtos cárneos, tá? Em unidades de beneficiamento de produtos cárneos. Para quem é voltado esse terceiro módulo, o que a gente vai abordar? A gente vai abordar toda a questão estrutural que uma agroindústria precisa ter. Bem voltado para aquele empreendedor que está começando do zero, que quer saber o que a sua agroindústria de beneficiamento de produtos cárneos necessita ter, e para aquele inspetor médico veterinário que vai fazer aprovação de projeto, mas que não tem muita experiência na área. Claro, é bastante resumido, é um conteúdo bastante compacto, porque se a gente for avaliar cada minúcia, cada detalhe estrutural, poderia aqui fazer mais 2 ou 3 palestras somente nesse assunto. É bastante complexo, bastante extenso, então eu vou tentar abordar com vocês o máximo de informações possíveis e importantes nesse período que a gente tem. Então a primeira pergunta a ser respondida é: quem que determina as medidas da construção? Quem que vai me dizer para mim que tamanho tem que ter? Basicamente, depende a que órgão de inspeção você vai estar submetendo o teu projeto de aprovação. A que órgão de inspeção você quer estar vinculado. Se você for se submeter a tua inspeção a nível federal, você vai estar vinculado ao MAPA, então quem vai fazer esse julgo é o Ministério. Se você vai tentar uma inspeção estadual, quem vai fazer esse julgo é os estados, a inspeção dos estados, as secretarias de agricultura dos estados. Se for um SIM ou município. Você vai tentar um CISB, como a gente já conversou naquele primeiro módulo. Se quem está concedendo o CISB está se direcionando diretamente ao CIF, quem vai ao MAPA vai ser o órgão federal. Mas se o CISB foi cedido a um estado para fazer essas auditorias, quem vai fazer essas determinações são os técnicos dos estados, das secretarias de agricultura dos estados. Basicamente, quem vai dizer são esses órgãos. Mas assim, o que eu quero abordar com essa pergunta aqui? Tanto o RISPOA quanto as legislações específicas, regulamentações estaduais e até mesmo a maioria dos municipais não aborda a questão de medidas, de tamanho, altura de pé direito, janela. Não é abordado nas regulamentações das leis do SIM, CIF e do SIM. CIF, CI e SIM. Não ocorre, geralmente ocorre através de normas complementares, tá? Aqui eu até recomendo um exemplo, tá? Existem várias outras, essas daqui são federais. A portaria 368 do Ministério da Agricultura e a portaria 326 da Anvisa. Essa daqui é até um pouquinho mais específica, que vai falar da questão de estrutura de agroindústria. Orientações. Claro, existem várias outras, algumas até mais específicas do que essas, mas você tem que saber a quem você está submetendo. Muitos dos municípios não têm normas complementares que determinam a questão de medida estrutural. Então quem que vai fazer esse julgo é o inspetor, tá? É o médico veterinário e o inspetor que vai fazer essa aprovação, se é condizente à planta baixa que foi submetida ou se não é. Aí a gente tem aquela questão assim, do estrutural versus o processo produtivo. E aí é uma coisa que eu considero bem pessoal, tá? Bem do meu entender. Há muita tendência a se basear no que está no papel, assim, se existe uma norma complementar. O pé direito deve ter tanto de altura, deve ter uma distância de carcaça de tantos centímetros. Obviamente, isso são conhecimentos científicos que vão ajudar, que vão agregar ao teu produto final, se a estrutura ficar exatamente adequada.
mas a gente não pode esquecer do processo produtivo. Por quê? Muitas vezes a estrutura ela é perfeita na questão de como ela foi edificada, altura de pé direito, janela, piso, mas o processo produtivo ele não é seguido adequadamente, não é correto. Então de nada adianta você possuir uma estrutura muito bem feita, muito bem elaborada e o processo produtivo ser falho. E aí sim, bem particular do que eu acho, às vezes é mais interessante você fazer uma liberação de uma agroindústria, no caso, que talvez partiu de uma adaptação que não tenha, em vez do pé direito, exemplo, ter X metros, ele ter X menos 2 centímetros. Esses 2, 3 centímetros acabam sendo compensados por um processo produtivo bem conduzido. É claro, em um mundo ideal, se a estrutura for perfeita e o processo produtivo for bem gerenciado, a gente vai ter um casamento, uma coisa que vai somar, uma coisa vai agregar a outra. Mas há muito equívoco assim, em procurar construir, fazer uma estrutura muito à risca do que tem que ser e o processo produtivo não ser respeitado. As duas coisas devem se somar. E aqui fica a dica, que essa dica vale o valor do curso inteirinho, tá? Só essa dica aqui que parece boba, mas é bastante importante para quem está começando. Consultar pessoas com experiência para evitar equívocos operacionais e sanitários antes de fazer a tua edificação. Por quê? Lá a primeira coisa que vai ser exigido, uma das primeiras coisas que vai ser exigido para liberar a tua estrutura é o quê? Planta baixa. Planta baixa. E às vezes a pessoa, na pressa de querer entregar essa planta baixa, vai procurar quem? Um arquiteto, um engenheiro civil, que não faz a menor ideia. Não que arquiteto, engenheiro civil não saibam. Existem profissionais que têm experiência em fazer projetos desse tipo. Mas a maioria não tem o conhecimento do que é uma agroindústria, de como tem que funcionar. E acaba fazendo um projeto imperfeito ou que vai te trazer problemas mais tarde, porque às vezes pode não ter nenhum problema estrutural, acaba passando pelo crivo da inspeção, sendo liberado, mas que depois operacionalmente acaba tendo muitas dificuldades. Então essa é a dica, procurar profissionais com experiência, médicos veterinários, pessoas que já trabalham na área, nutricionistas, esse tipo de profissional que conhece, que tem vivência. Isso vai evitar que você faça uma estrutura, gaste dinheiro, faça um investimento e ela seja falha. Vai causar equívocos operacionais, podendo causar algum contrafluxo e às vezes até dificultando ou impossibilitando a produção de um produto ou outro porque a estrutura não comporta. Essa é uma dica importantíssima. Questão de tamanho da edificação. Mas que tamanho que eu faço a minha estrutura? Isso vai depender do que? Da quantidade que se deseja produzir em determinado tempo. Como assim? Eu tenho a minha intenção de produzir 200 kg dia. Então você tem que fazer a tua estrutura para que comporte essa produção. Meu conselho, até porque no memorial descritivo da construção, você vai ter que colocar isso. Uma das coisas que é solicitada por todos os órgãos de inspeção é o memorial descritivo da construção. O meu conselho é sempre fazer uma estrutura que te permite trabalhar com qualidade, com espaço suficiente e que te permita crescimento, que permita você dilatar a tua produção no futuro. Porque o que acontece? Você faz, eu quero produzir 150 quilos, mas você faz a tua estrutura limitada por isso. Então, você só vai produzir, você coloca no memorial descritivo, 50 kg dia que eu vou produzir. E você começa a edificar tudo isso. E aí a tua demanda aumenta, você quer produzir 200 kg dia, mas o teu memorial descritivo já diz, é só 150. Foi aprovado para essa produção. Isso com certeza vai inviabilizar o aumento da capacidade produtiva. Outra coisa, estrutura pequena, é certo, acaba se tornando uma cadeia. Você faz uma estrutura muito pequena e tem demanda, acaba vindo gente, isso nenhum fiscal de nenhuma inspeção vai permitir.
Isso daqui vai ser inadmissível, pode ter certeza. Se no espaço lá que você construiu permite que 5, 4, 10 manipuladores trabalhem ao mesmo tempo, concomitantemente, vai ser isso que vai acontecer. Não adianta você querer começar contratar pessoas e trazer gente para aumentar a produção que você tem demanda. Isso não vai ser liberado, não adianta. Então, se você já faz uma estrutura, que está no seu limite máximo. Eu fiz uma estrutura para 150 quilos dia e eu já estou trabalhando com 150 quilos dias, isso vai impossibilitar que você trabalhe, você vai ter que aumentar as suas horas trabalhadas, vai aumentar a tua jornada de trabalho, tem que trabalhar às vezes 10, 11 horas dias para compensar esse tamanho deficitário e mesmo assim você vai sempre estar pisando em ovos. Porque você já trabalha no teu máximo, a chance de dar qualquer equívoco, qualquer erro e causar um problema sanitário é muito grande. Então, estruturas pequenas demais têm que ser evitadas. Assim, sempre considerar a possibilidade de um crescimento, que entre uma ou duas pessoas a mais para te ajudar caso precise. Sim, do mesmo jeito que estruturas grandes demais são um problema. A pessoa, vai edificar. Não, eu quero produzir para o Brasil inteiro. Vou tentar um CISB, ou se não aluga uma estrutura, vou alugar uma estrutura existente, mas ela é gigantesca. Ela tem capacidade de produção 1000 quilos dia, você vai começar com 100 quilos dias. O que acontece? Você acaba tendo um espaço muito grande, mais área de contaminação possível. Ou, às vezes, materiais e equipamentos excessivamente distantes. A tua mesa é aqui, você vai fazer desossa lá, você vai embutir aqui, os teus condimentos vão ficar lá. Então você acaba que transitar muito tempo, isso acaba também causando o risco de contaminação. Eu até recomendo que, caso a tua estrutura não esteja sendo usada completamente, você tem uma estrutura grande demais, que você deixe um espaço vago, sem nada. Você não precisa transitar por lá. É melhor do que querer ocupar toda a estrutura desnecessariamente. Área mais para lavar, aliás, vai ter que lavar de qualquer jeito, mas a área que você vai ficar transitando desnecessariamente é a área de possibilidade de contaminação. Outra coisa, equipamentos não condizentes com o tamanho da estrutura. Você tem uma estrutura enorme, de capacidade de 1000 quilos dia, mas a tua câmara fria comporta 200 quilos. Isso não de nada adianta. Ou as tuas mesas comportam 50, 60 quilos. A tua moega vai suportar X, bem menos do que tua estrutura. Então nada adianta você construir uma estrutura babilônica e os teus equipamentos não for condizente com o seu funcionamento. Ou ao contrário, ter mesa, ter faca, ter um monte de materiais maiores do que deveriam ser para uma estrutura que não é tão grande. Então os equipamentos devem ser condizentes com o tamanho da estrutura. Beleza? Outra coisa que é importantíssima, e aqui há muito problema nesse sentido, estruturas não são simétricas e condizentes. O que é isso? Imagine que você tem essa sala de estar linda, maravilhosa, de mansão, top, e essa sala aqui tem aquele banheirinho ali, que é minúsculo. Elas são compatíveis? Não são. É exatamente o que acontece em exemplos já vistos. Construir salas de manipulações grandes, salas de condimentos minúsculos. Construir sala de manipulação grande, defumador minúsculo. Você tem capacidade de produzir 300 kg dia, mas o teu defumador tem capacidade de 60 kg. Você construiu uma sala de manipulação muito boa, mas os teus condimentos não dão para um dia em todo de trabalho. Então, construir estruturas simétricas, para que todo o trabalho possa ocorrer de uma maneira condizente. Ok? Dica importante também. E aqui fica a dica para a sala de condimentos, tá? Necessariamente diz, é uma sala que não tem muita importância, vamos fazer pequenininho, puxadinho. É um equívoco crasso. Sala de condimentos é onde vai ficar basicamente todo o teu material, os teus preparos, tudo que você não vai estar usando vai ficar lá, nos dias que não estão produzindo. E acaba se tornando um espaço pequeno. Então, essa é uma dica também. Edificações. O que vai ser avaliado assim, de um modo geral para ser liberado? Solidez.
O que é isso? Se ela é segura. Você vai dizer, isso é muito relativo, se o engenheiro vai fazer um projeto, o inspetor não vai avaliar. Sim e não. Porque, digamos que ele vai liberar um abatedor. Ele vai ver se as vigas têm capacidade de suportar a carcaça, se o piso ele é sólido o suficiente para passar um equipamento ou outro, não vai rachar, não vai trincar, essas coisas vão ser avaliadas. Segurança. Aqui, principalmente, segurança dos manipuladores, das pessoas que estão trabalhando. Se o piso, o material que foi indicado não é liso demais, se não tem risco, um canto, alguma coisa de ser cortado, de se perfurar, isso também é avaliado. E, principalmente, obviamente, questão de fluxograma. Evitar contrafluxo, evitar aquele vai e vem. Mas eu não vou nem entrar nesse mérito, porque questão de fluxograma, o que é um contrafluxo, isso não vai ser abordado aqui nesse modo estrutural. Mas, obviamente, chegou uma planta, lá um pedido para um fiscal avaliar, e ele vê a possibilidade, ou vê que vai ocorrer contrafluxo, que o produto processado vai voltar e vai entrar em contato com o produto não processado, ou que dentro não permite uma circulação homogênea, sem vai e vem, ele vai. 80% dos projetos são descartados, não são aprovados ou voltam para correção por questão de fluxograma. Tem que ser que nem formiga, em fila. Fila de formiga, abaixa a cabeça e é para aquele sentido. Não existe esse negócio de ficar voltando para lá e para cá. Localização. Se você vai edificar do zero, isso daqui é uma coisa muito importante, tá? Questão de posicionamento em relação ao sol. Qualquer engenheiro, civil, arquiteto, tem isso aqui como formação básica. Porque saber a que horas o sol vai estar passando, onde o sol vai estar passando em determinadas horas. Isso é importante porque evitar a incidência solar sobre as mesas de manipulação nos períodos mais quentes do dia. Imagine que está sendo feito desossa, moagem, todos os preparos e o sol está entrando bem frontalmente, ali 1, 2 horas da tarde, bem sobre essas mesas. Isso vai aumentar a temperatura dos produtos de uma maneira geral, vai aumentar o risco de contaminação. Então, evitar incidência solar nesses picos sobre as mesas. Não é que não tem que ter janela. Então, já que não dá para entrar sol, vamos fechar tudo e vai ficar um negócio sem janela. Também não pode, porque tem que ser arejado. Mas há diferença entre ser ventilado e ter luz solar diretamente sobre as mesas. Localização. Um checklist do que básico, mas o que deve ser evitado. Perto de estradas, muito perto de vias, ruas, pode sim ou não? De jeito nenhum. Questão de pó, fumaça, deve ser evitado. Perto de fossas, pode? De jeito nenhum, questão de odor. E tem mais um detalhe aqui, tá? Muitas vezes a planta baixa chega para aprovação do fiscal, ele não tem obrigação de ir lá. Fiscal não é detector de fossa, tá? Ele não vai pegar no detector de fossa e vai... O que vai acontecer? Ele vai pegar, vai aprovar, não vai constar no projeto isso daí, vai no local, vai ver que é condizente, não vai ficar procurando escondido. O que vai acontecer? É aprovado, você constrói, no primeiro dia que você está produzindo, o fiscal chega lá e sente o odor de fossa. O que acontece? Embarga, fecha. Por quê? Até que você regularize. Então, para evitar esse transtorno de você ter que abrir o solo, para jogar essa fossa mais para frente, para tirar o odor dali, evitar todo esse transtorno, já evite construir perto de fossas e esse tipo de coisas que dão mau odor. Sim? Obviamente, nesse mesmo sentido, pocilgas, você vai montar a tua agroindústria, mas ali do lado o vizinho tem criação de porcos, vale para galinhas, para todo tipo de produção que vai gerar odor. Obviamente também proibido na verdade, construir perto de mananciais, sim, córregos d'água, tem a questão de contaminação. Tudo proibido. Detalhe, a mesma situação. Fiscal não é detector do problema, tá? Quem tem que fazer isso, quem tem que correr atrás disso é
os engenheiros, os RTs que estão envolvidos. Então, às vezes pode até ser liberado, mas vem uma fiscalização do IAP, alguma coisa, vê que foi construída num manancial, em cima de um rio. Embargo. Sim. Questão de revestimentos para as agroindústrias. Os pisos têm que ser resistentes ao trânsito, procurar uma PI5, 4, 5, tá? Que seja resistente caso caia algum material que ele não venha a rachar. Um piso, uma cerâmica rachou, com certeza vai ser pedido para trocar, porque isso vai infiltrar água, vai ficar contaminante ali no ambiente. Então, pisos resistentes, impermeáveis, obviamente, laváveis e antiaderentes, tá? Ficou errado. Antiaderente. Aqui, ó, vai um esclarecimento. Não é porque ele tem que ser antiderrapante que ele tem que aderir tudo ali. Às vezes a pessoa fala, vou fazer um piso antiaderente. Ele é bem rugoso, mas essa rugosidade é tão grande que acaba acumulando sujidades e torna muito, muito difícil lavar. Então é diferente ser antiderrapante de ser um piso aderente, que acaba segurando sujeiras. As paredes, elas têm que ser impermeáveis e laváveis, com tinta emborrachada, famoso epox, ou cerâmicas, porcelanatos, esse tipo de situação. E, obviamente, não possuir frestas e ser de cor clara, preferencialmente branca. Sim? Então, ou cerâmica que se usa, ou a tinta epóxi que é emborrachada. Recomendação, essa vai de graça. Quanto maior a cerâmica, melhor. Porque é menos rejunto para você fazer, que o rejunto é uma área que pode acumular sujidades, micro-organismos. Quanto maior, melhor a cerâmica, tá? Vou falar um pouquinho de pé direito. É praxe que se tenha uma espécie de anseio de falar de pé direito da estrutura, pé direito. Obviamente não esse pé direito, esse pé direito. Na verdade, assim, é importante sim, que a tua estrutura tenha um pé direito adequado. Que as carcaças, caso seja um abatedor, fique a uma distância mínima, hoje se diz de 50 centímetros do chão e do teto, sim. Mas há situações dentro da agroindústria muito mais potencializadoras de uma contaminação do que pé direito. Eu, no meu entender, se a agroindústria, o estabelecimento que está se submetendo à inspeção, ela tem um pé direito, mas que não é exatamente isso, 2, 3 centímetros menor do que se recomenda, eu faço a liberação. Eu entendo que se todo o resto está adequado, não é esse 1, 2 centímetros que vai inviabilizar um produto de qualidade. Claro. Obviamente que um pé direito excessivamente baixo, uma estrutura muito baixa, vai ter uma série de problemas de temperatura, de acúmulo de sujeiras no teto, inclusive, claro, não estou dizendo que tem que liberar estruturas com 2,10 metros, não é isso. Mas estou citando aqui de novo, não é por causa de 1, 2 centímetros que todo o processo vai ser comprometido. A gente tem que ter um pouquinho de bom senso e avaliar se todo o resto está adequado a um procedimento, a uma produção. Aqui a dica, estava aqui na verdade, quanto maior a cerâmica melhor, sim, mais fácil de lavar, menos rejunte. Sempre procurar colocar aditivos anti-mofo, seja nas tintas, seja nos rejuntes, tá? Hoje tem uma quantidade enorme de produtos no mercado que são anti-mofo. Por quê? Você vai ter que lavar todo dia. É uma área que você vai lavar todo dia, água todo dia, água todo dia. Então, procurar colocar aditivos anti-mofo. E eu sempre recomendo inclinações em piso de 2%. Claro que na direção do ralo, né? Mas ao contrário. Na direção do ralo. Por quê? Para que a água escorra por gravidade no sentido do ralo. Que não fique acumulando poças d'água no meio do ambiente. Alguns lugares vão falar um número diferente, tá? 3, 3,5, alguns lugares vão falar que 1 é suficiente, mas 2% eu considero um número bem adequado.
Teto. O teto não tem muito segredo. Quanto menos se inventar, melhor. PVC pode? Pode. Asterístico aqui, estrelístico, para lugares que gerem temperaturas. Por exemplo, sala de banho, sala de cozimento. Se o lugar gera uma temperatura muito grande, o teto, o forro de PVC pode acabar deformando. Então, nesses locais, tem que se pensar já na edificação em colocar um outro tipo de material, tá? Alumínio, tem que ver o que é mais adequado para cada situação. Mas assim, se você vai usar PVC em todo o resto, sem evitar moda. Peças que o mais lisas possíveis, vou pegar um PVC que tem umas linhas de decoração. Não, o mais liso possível, o mais largo também, com menos desenho possível, porque para que se acumule menos sujeira, para evitar evitar a condensação ao máximo, que ela seja mínima, ou seja, que fique pingando, que fique gotejando o mínimo possível, e também a formação de mofo deve ser mínima. E obviamente que seja de fácil limpeza. Em resumo, sem inventar moda. Na minha agroindústria o fogo vai ser azul, vai ter um desenho. Evitar moda, o mais simples possível na questão do teto. Esquadrias, tanto para grade de janela quanto para portas, elas têm que ser de materiais laváveis, aqui no caso pintada com materiais emborrachados, práticos de lavar. Para portas, quanto menos detalhamento elas tiver, melhor. Se elas forem de alumínio e for lisa, é o mais interessante, tá? Porque é mais fácil de lavar e vai entrar menos sujeiras. Eu nem vou falar de telamento em janela, porque eu nem considero isso estrutura, tá? Isso é uma coisa básica, eu nem vou entrar nesse mérito. Obviamente, todas as janelas devem ser teladas, não vou nem entrar nesse mérito. Mas as grades da janela também têm que ser fáceis de lavar com tinta epóxi, por exemplo. Vou falar um pouquinho de vestiários, tá? O que eu vou falar? Eles não podem ser nem tão perto nem tão longe. Esse geralmente é um problema das estruturas. Ou que o vestiário é basicamente na porta da sala de manipulação, e a pessoa vai lá, abre a porta, vem cheiro, fica uma situação propícia à contaminação, ou que é longe demais. A pessoa tem que pegar um avião lá do vestiário para chegar onde ela vai trabalhar. Tem que ser uma distância correta. E, obviamente, tem que ser o acesso pavimentado. Não adianta se vestir por as vestimentas brancas, touca, e sair na terra, na grama. Não de nada adianta. Tem que ser pavimentado até a porta da agroindústria. E todos os vestimentos devem estar à disposição no vestiário, tá? Nada adianta colocar calça, camiseta, mas a touca fica lá numa salinha dentro da agroindústria. Não, tudo tem que ficar disponível no vestiário. Pedilúvio e lava-botas. Também vou falar um pouquinho para vocês. Tem que ter, tá? Essa é a primeira coisa. Eles devem existir obrigatoriamente nas portas, nos acessos. E eles têm que ser higienizados frequentemente. Não adianta ter lá um lugar aqui que passa a bota, mas nunca é lavado de forma adequada, vai acumulando terra. Se você não lava, você não higieniza adequadamente, o que acontece? Acaba se tornando um local propício para contaminantes. Então, isso ali acaba se tornando um contaminante. Em vez de você estar higienizando os teus pés, as tuas botas, você vai estar contaminando para daí entrar na tua agroindústria. Então, tem que ser higienizado frequentemente. Adicionar produtos sanificantes, por exemplo, hipoclorito, tá? Para que as bactérias que vão ficando aqui, elas vão sendo eliminadas ou diminuídas consideravelmente. E isso aqui é importante, tá? Ser construído adequadamente. Ou seja, o pé tem que ficar todo em imersão, de nada adianta só a sola da bota passar na água, ou que o pé não caiba inteiro, você tem que atravessar o pé, porque isso acaba se tornando uma dificuldade na sua utilização. E o principal é usar, porque, assim, vou falar uma coisa que me incomoda muito, pessoalmente. A pessoa tem o pedilúvio, tem água, coloca hipoclorito, mas na hora de chega na agroindústria faz o quê? Pula por cima, não usa. Tá aqui é para usar, é justamente para passar por dentro. Aqui eu tenho um exemplo
um exemplo hipotético de uma agroindústria, tá? Então, mas, de novo, é um exemplo, é hipotético do que necessita ter a questão de estrutural. Então, uma sala de manipulação em tamanho adequado, pedilúvio na porta, nos acessos, uma câmara fria com tamanho condizente, se possível a descarga de carnes ocorrer por aqui, de matéria-prima, acontecer que as pessoas não precisem entrar, é melhor, diretamente na câmara fria. Caso não seja possível, que a câmara fria esteja muito próxima da entrada, que as pessoas não precisem transitar dentro do teu sala de manipulação, os teus fornecedores não precisam ficar circulando aqui, então o mais próximo da porta possível. Uma sala de condimentos em tamanho adequado, uma sala de defumação para as estruturas, os produtos que necessitem, salame, copa, sala de cozimento e sala de banha, caso se tenha intenção de produzir, se elaborar produtos que tem esse tipo de tecnologia envolvidas, por exemplo, e todas têm que estar interligadas, tá? Por exemplo, codeguinho, vai ser cozido e depois defumado. Produtos que são cozidos e depois o que restou vai para a sala de banho. Uma passagem, caso o produto passar direto da sala de manipulação e já possa ser comercializado, não passar por dentro de nenhuma dessas salas pelo simples fato de passar. Uma sala de armazenamento e maturação são diferentes, tá? Alguns produtos vão precisar maturar, por exemplo, copo tem uma maturação longa, do que sala de armazenamento. Uma sala de administração separada e uma sala de expedição. O teu comprador vai entrar aqui somente nessa sala. O único lugar que ele pode ter acesso é na sala de expedição. Ou transportadores, ou compradores só podem vir até aqui. Eles não podem vir aqui na tua sala de manipulação, ou ir na tua sala de armazenamento, ou escolher um produto que está sendo defumado lá dentro, tá? Só para dizer que não falei, vestiários, tá? Se fosse aqui nesse caso, um exemplo, como eu disse, a porta dele deveria ser aqui, tá? Pra não ser aqui do lado da porta, teria que entrar por lá, calçado. Sempre evitando aquela questão de contrafluxo. Então, formiga, daqui para lá, nunca volta. Então, aqui existem alguns produtos que necessitam, por exemplo, ser cozido, como eu já mencionei, depois ser defumado. Então, não necessariamente uma porta, mas uma passagem. Mesma coisa aqui, sempre evitando um contrafluxo. Sim, como eu disse, um exemplo. Não é para pegar e construir uma agroindústria desse jeito. Porque você viu o que o Darlan falou, não é isso. Cada caso é um caso, tem que ser avaliado o que se deseja produzir. Cada situação é uma situação. Mas são estruturas mínimas que se deve ter, por exemplo, para uma estrutura, para uma agroindústria de produtos de beneficiamentos cárneos. Não vou falar de equipamentos, tá? Só vou utilizar um exemplo aqui, porque não é a questão, não é o intuito desse módulo falar de equipamentos, mas até porque o tempo não permite, senão, como eu disse, a gente ficaria aqui 2, 3 dias só falando disso. Então, evitar a utilização de materiais que não possam ser higienizados ou desinfetados adequadamente. O principal exemplo é madeira, tá? A não ser que a sua tecnologia faça uso imprescindível, tá? Não tem como ser se não ser de madeira. E que se demonstre que é possível fazer uma descontaminação, que ele não se torne uma fonte de micro-organismos dentro da sua agroindústria, tá? Caso ele possa ser substituído, você tem madeira lá só por uma questão de teimosia, de costume, ele tem que ser substituído. Mas sempre evitar, mas caso não haja essa possibilidade, a gente avalia se liberar. Então esse módulo a gente termina aqui, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham compreendido. Como eu disse, é bastante coisa para se falar em um período curto de tempo. A gente vai seguir aí nos próximos módulos e a gente volta a conversar no módulo de microbiologia. Muito obrigado.